Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando você vai ver essa gravação aqui, porque depois, posteriormente, eu vou subir no YouTube, como eu sempre faço. Seja bem-vindo ao grupo Princípio da Sabedoria. Fico muito feliz e contente por estar aqui já faz algum tempo, edificando a vida de vocês. Enquanto a vida de vocês está sendo edificada, a minha também está sendo edificada grandemente. Eu quero agradecer a todos de maneira específica também, e pessoal que vão assistir. Espero que a mensagem do Evangelho de Jesus, pela revelação do Espírito Santo, possa atingir e impactar a vida de vocês de uma maneira poderosa, assim como tem impactado a minha vida há mais de 15 anos. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus é a verdade imutável da nossa vida. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a pessoa que a gente mais deve se relacionar, tendo uma intimidade real, experimental com ele em todas as áreas das nossas vidas. Muitos aqui devem amar Jesus, e que bom que vocês amam Jesus, porque eu também amo Jesus. Mas não ame Jesus no sentido teórico, tenha a experiência com ele, seja um relacionamento experimental, que aí sim vocês vão desfrutar de coisas maravilhosas, grandemente maravilhosas do que Deus tem preparado na vida de vocês. Quero começar orando também, dizendo, Pai, no poderoso nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo maravilhoso que a gente vai ter aqui. Quero te agradecer, Pai, pela revelação da Sua palavra. Te agradeço, Espírito Santo, meu amigo, por testificar e confirmar a Sua palavra por meio de sinais, como fala lá em Marcos capítulo 11, verso 20. Assim também como fala em Atos, quando os discípulos foram orar, pedindo para o Senhor confirmar a palavra por meio de sinais. Eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, tá bastante frio aqui na região onde eu moro. Peço até perdão porque tá de casaco, tô com as mãos geladas, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tu tem que tomar banho no quente para poder se esquentar e debaixo das cobertas aqui para poder ficar quente. Então vamos começar com Efésios, capítulo 1, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Vamos lá. Esse versículo aqui está falando de algumas coisas muito interessantes dentro da palavra de Deus. Olha que legal isso aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Então aqui Paulo já está fazendo cumprimento de todas as cartas, chamando a igreja daquela localidade de santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, como que a gente deve se cumprimentar? Santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo já está categorizando aqui o cumprimento e a identidade que eles são em Cristo Jesus aqui. Isso é muito bom. Aprofundando um pouquinho mais, olhando a parte grega disso tudo aqui, que é o que a gente vai olhar hoje aqui. Peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui onde é que tá. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o grego aqui, olha que interessante. Paulo começa a definir, Paulo começa definindo a identidade deles. Hoje muitos definem o cristão pelos seus erros. Por exemplo, o cristão é daquilo que ele faz, daquilo que ele não faz, daquilo que ele se veste, daquilo que ele não se veste. Muitas pessoas denominam cristão baseado nisso, denominam cristão muitas vezes baseado numa identidade chamada de evangélicos. E a gente não foi chamado para ser evangélico, a gente foi chamado para ser cristão, que é um mini Cristo, um representante de Jesus, um filho de Deus, um herdeiro de Deus, cordeiro de Deus, sacerdote real, ração eleita, sacerdócio santo. A gente foi chamado para ministrar as coisas do evangelho de Deus de maneira muito profunda, falar das verdades do reino de Deus de maneira profunda, pelo relacionamento que a gente tem com Ele. Então a gente não é definido pelos nossos erros, a gente não é definido pela nossa cultura, a gente não é definido pela filosofia, a gente é definido por Deus através de Jesus. Quem nos definiu? Deus em Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos definiu. E isso é muito bom mesmo. Então vamos lá. Paulo aqui nesse cumprimento nesse versículo 1, ele começa definindo o cristão pela sua posição em Cristo Jesus. Ou seja, ele já está falando que, que os cristãos aqui de Éfeso são santos e fiéis. Assim como os cristãos da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Alfredo Wagner, Florianópolis, Chapecó, Osório, Santo Amaro, independente do nome da cidade, Paulo, se você está em Cristo Jesus, você foi definido como santo e fiel através do que Jesus fez. É a sua identidade em Cristo Jesus.
Amém? Dentro disso, a gente vai ver a palavra santo, que é a palavra grega hagios. Não sei se assim se pronuncia, mas deve ser assim. A palavra grega hagios significa santo, não está falando de alguém perfeito. Então, a santidade não está falando de perfeição ou de uma pessoa perfeita. Santo está falando da nossa posição e da nossa natureza em Cristo Jesus, e não da nossa performance, se a gente é perfeito ou não. Não tem nada a ver com isso. Essa parte de performance é tratada basicamente de homens que querem literalmente mostrar que são perfeitos através da sua performance baseada naquilo que fazem. Mas isso não é, isso daí é insustentável. Toda pessoa ela vai falhar em algum momento. Mas aqui está falando de uma pessoa santa pela sua posição em Cristo Jesus, pela transformação do seu homem interior, que é o seu espírito que nasceu de novo, juntamente com a sua alma, que é o centro da sua identidade em Cristo Jesus. Essa identidade ele está chamando de santo. É o homem escondido no coração. É o nosso eu verdadeiro que está em Cristo Jesus, que é o nosso espírito nascido de novo, juntamente com a nossa alma, e o centro disso tudo se trata da nossa identidade. Isso é o homem interior. Ele não é somente a alma, ele é espírito e alma. E dentro disso tudo é a nossa identidade, é o centro de nosso ser. Esse é o homem interior. Então, esse homem interior, ele é santo. Por quê? Porque Jesus fez ele santo há mais de 2.000 anos atrás. E a manifestação dessa santidade ocorre quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nós recebemos desse efeito no nosso espírito, que depois passa pela nossa alma, e então a gente vê o reflexo no nosso corpo físico. Isso é muito bom. Isso tudo é graças a Jesus em tudo que ele fez. Então vamos lá. Santo também, a palavra santo no grego, ela também significa capacidade de Deus, ou também separado, consagrado, uma pessoa que pertence a Deus. Pegando um parâmetro da antiga aliança para a gente falar, o altar era santo, os utensílios eram santos, o templo era santo. Não porque eram perfeitos, mas porque pertenciam a Deus. Perceba a diferença. Muitas pessoas, eu enfatizo isso, muitas pessoas elas tentam parecer santas baseado em performance, demonstrando uma perfeição. Isso não vai acontecer. A pessoa vai pisar na bola, sim. Uma, duas, três, 10, 15, 1.000 vezes ela vai pisar na bola. Isso não define se ela é santa ou não. O que define se ela ser santa ou não é porque ela pertence a Deus. E pertencer a Deus é estar em Cristo Jesus e ter nascido de novo. Então, a pessoa pisar na bola não anula ela ser santa diante de Deus. Não anula ela ser ela ser perfeita diante de Deus por meio de Jesus. Entende? Não anula a identidade dela em Deus, que foi definida por Deus através de Jesus. Então, isso daí não muda na perspectiva de Deus. O que pode mudar na perspectiva humana é como a pessoa vê isso. O fulano pisou na bola comigo, pô, não vale nada. Muita gente pensa isso. Não. Diante de Deus, cada ser humano vale o sangue de Jesus derramado no Calvário ou na cruz. Cada ser humano vale o sangue de Jesus, porque todo ser humano foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o posicionamento de Deus, é a vontade de Deus, o desejo de Deus, é a criação de Deus. Mas, como a gente já sabe, teve a queda, Adão caiu, Adão cometeu autotraição, caiu, aconteceu as coisas que aconteceram, veio Jesus, resgatou essa nossa natureza novamente, colocou isso dentro de nós e a eternidade hoje, que Jesus é o caminho, é a porta, está em nós através do seu Espírito. Então você é santo porque pertence a Deus. Literalmente isso. Então, todos nós que estamos em Cristo Jesus e já recebemos dos efeitos do que Jesus fez, somos santos porque pertencemos a Deus. E por ser santos e por pertencer a Deus, nós temos a capacidade do próprio Deus em nós para andar em santidade. A gente não anda em santidade baseado em performance religiosa ou performance humana, dizendo, eu vou falar como evangélico, eu vou me vestir como evangélico, eu vou fazer tal coisa porque os evangélicos fazem. Não. Isso daí não é santidade baseada em performance. Nós somos santos porque pertencemos a Deus, nascemos de novos, e a capacidade de Deus que nos tornou santo, ela é o gatilho que nos impulsiona a viver de maneira santa diante de Deus, santa diante dos homens. Isso é tudo natural por causa do nosso novo nascimento que a gente tem em Cristo Jesus, por causa da natureza de Deus que está no nosso espírito humano nascido de novo.
O que muitas vezes acontece, a pessoa não prova muito disso porque ela não transformou a mente dela com a verdade de Deus. E transformar a mente dela com a verdade de Deus não é somente conhecer os textos bíblicos, é também ter um relacionamento com Ele íntimo, é você meditar nas Escrituras, deixar as Escrituras descer no seu coração, pensar sobre elas e aquele texto vai ressaltar, aonde o Espírito Santo vai mostrar para você, por meio do estudo dirigente, de maneira intencional, aquilo que ele quer, a mensagem que ele quer que você aprenda dentro daquilo que você está estudando. E aquilo se torna uma revelação para você. Se tornando para você uma revelação, você cresce em Deus, pratica isso, e a sua vida, a partir disso, ela começa a participar dos efeitos dessa transformação que acontece em Cristo Jesus. E através da sua própria vida e através da vida de outras pessoas que vão ver essa transformação. Isso é muito bom. O primeiro entendimento da santidade aqui é pertencer a Deus, eu enfatizo isso. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus e já receberam dos efeitos da obediência de Jesus se tornaram, pertencem a Deus por serem santos. E aqueles que ainda não receberam, por mais que não receberam a Jesus ainda, na mente de Deus, eles já são como filhos amados, já são como santos e irrepreensíveis. Eles só precisam entender e receber do que Jesus fez, crendo com o seu próprio coração de maneira individual, conversando com a sua boca para que esse novo nascimento ocorra no seu homem interior. E depois disso vem o que a gente chama de discipulado. Discipulado é quando você se encontra com pessoas ou com alguém e essa pessoa ela te ensina a palavra de Deus, mostra para você o caminho qual você deve perseguir pela palavra de Deus, te incentiva a buscar na palavra de Deus, você tira as dúvidas com essa pessoa, ou você busca tirar essas dúvidas com essa pessoa, e a partir disso você acompanha o crescimento daquela pessoa e o desenvolvimento dela na medida que ela vai crescendo e praticando aquilo na sua própria vida. Até que essa pessoa que foi discipulada por você possa andar com as próprias pernas em Deus, na dependência de Deus para replicar as mesmas coisas que você aprendeu em Deus. Amém? O segundo ponto aqui que a gente vai ver aqui é muitas pessoas ainda, eu quero enfatizar isso muitas pessoas, elas tentam se tornar santos pela força do braço naquilo que elas fazem, naquilo que elas não fazem, naquilo que elas dizem, do quanto servem. Elas tentam se tornar santos ou demonstrar um padrão de santidade baseado naquilo que faz. Isso daí é performance. Não é o quanto você faz que te torna santo, é Cristo que te tornou santo, é a vida dele que te capacitou para você ser santo nele. E essa vida dele que te capacitou para ser santo, essa mesma vida que te impulsiona para você viver uma vida santa. E viver uma vida santa é natural para quem nasceu de novo. Não é algo que exige esforço próprio, não é algo que existe uma linguagem espiritual, não é algo que existe uma prova no sentido de preços a ser pago para ser aquilo. Você já é aquilo em Cristo Jesus, você já tem aquilo em Cristo Jesus, porque isso foi depositado no seu espírito humano que nasceu de novo quando você recebeu Jesus. Então esse mesmo espírito, ele te condiciona e te capacita para você andar de maneira santa na sua vida e você cresce nisso também. Na medida que você vai se relacionando e conhecendo a Ele, você vai crescendo na prática de santidade naquilo que você já é. Não é aquilo que você se torna, você já é aquilo. Esse é o primeiro país que a gente tem que entender. A gente já é isso em Cristo Jesus. Criar essa consciência de que a gente já é isso vai tornar a gente mais prático no sentido de, pô, eu já sou isso. Eu não preciso me tornar isso, eu já sou. Então, se eu já sou, eu só vou caminhar para aquilo que eu já sou. Eu visualizo aquilo que eu já sou, eu vejo aquilo com clareza e eu ando naquilo, porque eu já sou aquilo. Independente do que os outros e o mundo diga sobre eu já sou aquilo que Deus definiu que eu sou. Esse é o ponto que eu quero enfatizar cada vez mais. Olha só o que ele fala em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é nosso Pai? Sim. Jesus é o nosso irmão mais velho? Sim. Então, bendito é o nosso Pai e nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que já pode colocar na primeira pessoa, ele já me abençoou. Eu já sou abençoado. Não é o que eu faço que vai me tornar abençoado,
Não é o quanto de dízimo ou oferta, por exemplo, que eu faça que vai definir se eu sou abençoado ou não. Eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. Que muitas pessoas elas ensinam que você tem que ter Jesus e tem que fazer mais alguma coisa para ser abençoado. Não, isso não é o evangelho. Ele já te abençoou simplesmente por estar em Cristo Jesus. Não é o que você faz que define isso, é o que ele te definiu. E ele já te definiu, e ele já falou que você já é abençoado com toda sorte de bênção por causa de Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, você já é isso. Você não se torna, você é abençoado. Você tem uma vida abençoada. Tudo que você toca é abençoado. Tudo que você faz já é abençoado por Cristo Jesus, porque você é a manifestação da própria bênção que ele derramou na sua própria vida quando você recebeu ele, quando você nasceu de novo. Ele já te abençoou. E ele colocou essa capacidade de ser abençoado em você, porque ele derramou isso em você. Então você já é abençoado. Diga comigo, eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu já sou, eu não serei, eu já sou. Se eu já sou, eu não preciso me tornar, porque eu já sou isso. Isso me persegue, isso me pertence. Se trata do meu habitat natural, se trata do lugar que eu estou, porque Ele já me abençoou. E isso, o texto está no tempo passado. Como assim no tempo passado? Nos abençoou está falando de algo que já é passado e não algo que é presente. Então ele já te abençoou no tempo passado e essa bênção continua se refletindo no seu tempo presente porque você está nele, eu estou nele. Então nós somos abençoados, já somos, nós nos tornamos abençoados, nós já somos por meio de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui não está apontando para algo futuro. Estou enfatizando muito isso porque muitas pessoas elas acham que precisam ser abençoadas cada vez mais. Precisam ser abençoadas por alguma palavra a mais, por uma imposição a mais, por fazer algo mais. Não, ela já é abençoada em Cristo Jesus. Toda a capacidade da bênção de Deus já está em você, porque você está em Cristo Jesus. Não é algo futuro, já é algo presente, real, palpável, tangível. Já é isso. Então aqui Paulo não aponta para algo futuro, ele está apontando para algo que já foi realizado através de Jesus. Então, Paulo está deixando muito claro aqui que você já é abençoado por causa do que Jesus fez. Não é por causa do seu jejum, ou do meu jejum, da minha oração, ou da sua oração. Não é por causa do quanto você pode honrar uma pessoa ou não honrar uma pessoa. Você já é abençoado por Cristo Jesus e ponto final. Isso não oscila, isso não muda, já é algo que já é estabelecido pelo próprio Deus através de Jesus. Entende? Então vamos lá. Pode ser que você ainda não esteja experimentando tudo, mas isso não anula o fato de você já é abençoado. Isso não anula o fato que você já tem toda a promissão, a provisão de Deus. Isso não anula o fato que você já tem o poder de Deus para te ajudar em tudo através da sua própria vida. Então vamos lá. Aqui tem que entender uma coisa: existe uma diferença enorme entre tentar convencer Deus a abençoar ou descobrir aquilo que Deus já concedeu em Cristo. Muitas pessoas estão tentando convencer Deus a abençoar projetos daquilo que elas estão realizando. Você não precisa convencer Deus naquilo que você tem como projeto. Deus já te abençoou, Deus já derramou, Deus já fez isso em Cristo Jesus. Então, tudo que você faz por causa de Jesus e por causa de você ter nascido de novo, Ele já te concedeu a capacidade para você fazer aquilo. Você só precisa descobrir aquilo que Deus te deu. E como é que você vai descobrir aquilo que Deus te deu? Conhecendo as Escrituras, conhecendo o poder de Deus e tendo um relacionamento com Ele. Um relacionamento experimental, tangível, real. Desta forma, você vai ver que ele já te deu todas as coisas e quando você se depara, uau, ele já fez isso por mim, ele já me deu isso, eu não acredito, como assim? É sério que ele já me deu? E através deste relacionamento que você tem com ele, você vai perceber que à medida que você se relaciona com ele, não é que chegou o tempo da bênção, não, é que aquilo se manifestou por causa da intimidade que você tem buscado ter com ele de maneira intencional para conhecer aquilo que ele já te deu e as coisas simplesmente vão acontecendo porque a graça de Deus, que é a capacidade dele, vai atuando na sua própria vida
através de você e por meio de você. Então você já é abençoado. Então muitas pessoas aqui na primeira etapa, daquelas que tentam convencer a Deus para abençoar, elas estão vivendo, elas estão pedindo algo que Deus aceite o que elas estão fazendo. Elas estão pedindo algo no sentido, Senhor, aceita o que eu estou fazendo. Se eu fizer isso, eu vou te dar isso. Se eu fizer aquele outro, eu vou te dar aquele outro. Não. Isso é uma forma de tentar convencer a Deus a te abençoar. É uma forma de barganha. Você não precisa ter esse tipo de relacionamento com Deus. O relacionamento que você tem que ter com Deus é de um pai para filho, filho para pai, aonde você se diverte tendo tempo com Ele. E ter tempo com Jesus não é algo chato, não é algo que dá sono, é algo divertido, maravilhoso, delicioso. Por quê? Você está conhecendo o Criador, o Senhor, o seu irmão mais velho, o Deus que te salvou. O Deus que se revelou de maneira amorosa, o Deus que revelou o mistério que estava oculto de todo, por todos os séculos, como fala em Colossenses, o Deus que está trazendo todas as coisas de maneira clara na sua própria vida, porque Ele deu a própria vida dele para você, para te resgatar, e nessa própria vida que Ele deu o Espírito dele para habitar dentro de você. Então é divertido ter tempo com Deus, não é pesado ter tempo com Deus, não é algo ruim ter tempo com Deus, é algo delicioso, alegre, bondoso, aonde todas as dúvidas, todos os porquês da vida são respondidos de maneira plena, de maneira alegre, de maneira suave. Então busquem ter uma intimidade com o seu Pai, não para ter uma barganha com Ele. Deus, eu estou buscando ter intimidade contigo, porque Deus, com intimidade contigo, então eu posso fazer isso. Não. Tenha intimidade com Ele para querer conhecer Ele, não para pedir coisas, porque você já é abençoado. E tudo que você fizer e botar a mão, você vai dar certo. Tu não precisa da palavra de uma pessoa para dizer que vai dar certo. Você não precisa do direcionamento de uma pessoa para dizer que vai dar certo, não. Ele já definiu. Tudo que você colocar a mão vai dar certo porque eu tô com você. Tudo, independente do que você fizer, tudo que você colocar a tua mão, porque você já é abençoado, porque você já é santo nele, vai dar certo, porque o poder dele vai suprir toda a carência da falta de capacidade humana. Aí você vê o sobrenatural de Deus de maneira natural na sua vida. E não precisa ser algo, muitas pessoas esperam algo místico, pessoas caindo, demônio caindo, um charamanaia, uma profecia, aquela cara de aparência espiritual que as pessoas tentam fazer. Muitos esperam isso e não precisa disso. Você vê o sobrenatural de Deus de maneira simples se manifestando quando você apenas se posiciona com o coração reto na verdade dele. E esse posicionamento é muito bom, porque você não faz isso para tentar convencer ele daquilo que você já é, ou para tentar convencer ele de um projeto que você tem. Porque ele já falou, tudo que você fizer, botar a sua mão, vai dar certo, porque eu tô com você e eu já te abençoei. Então segue com aqui isso aí, que a minha capacidade em você vai produzir resultado. Então muitas vezes a gente tá parando para fazer algumas coisas, buscando direções, conselhos que não são ruins, só tenha seu lugar de valor nisso. Mas muitas vezes a gente esquece o que Deus já falou e a gente, em vez de agir no que Deus já falou, a gente fica naquela. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Pô, vou buscar aqui isso, vou buscar aquilo. E a pessoa ela fica buscando, ao invés de ela buscar, peraí, eu já tenho uma palavra, qual é a palavra? Eu sou cabeça e não cauda. Eu já tenho uma palavra, tudo que eu botar a minha mão eu vou prosperar. Eu já tenho uma palavra, eu meditar nesse livro dia e noite e fazer conforme está escrito, o meu caminho vai prosperar. Então eu já tenho escrituras para isso. Então a gente olha, pô, peraí, Deus já definiu. E além disso, ele já falou: você já é abençoado, a minha graça é a capacidade minha sobre a sua vida para produzir resultados. Então vai, confia em mim e segue. Você joga na minha graça e vai para cima, faz o que tem que ser feito através do meu poder, confiando inteiramente em mim, na graça que eu derramei sobre sua vida, na palavra que eu disse sobre você, confiando em quem eu sou para você. Quando a gente vai na dependência de Deus dessa forma, rapaz, as coisas das nossas vidas, elas não podem, eu não digo que vai mudar do dia para a noite, mas você vai ver que vai ter um movimento diferente que vai começar a se manifestar. E o quanto desse movimento diferente vai definir do quanto de fato isso se tornou real no nosso coração.
Então tem pessoas que elas têm muita informação sobre Deus, isso é fato. Isso é muito bom, isso pode ajudar outras pessoas. Mas muitas pessoas elas precisam chegar no lugar de ter uma revelação íntima daquilo lá. E quando chega nesse lugar, por mais íntimo que seja, por mais um versículo que seja que se tornou vivo do nosso coração, é o suficiente para mudar toda a história e o rumo da nossa vida. Porque uma palavra de Deus revelada não é que ele falou naquele momento, como muitas pessoas pensam, não, ele já falou. A diferença é que agora você descobriu e agora aquilo revelou no seu coração. Agora aquilo se tornou vivo. E por se tornar vivo no seu coração, você começa a perceber as mudanças que isso vai gerar na sua própria vida no decorrer. Então confiem na palavra de Deus. Os melhores conselhos estão na palavra de Deus. Quer saber como agir? Busque na palavra de Deus. E juntamente com a palavra, busque num relacionamento com Jesus. Amém? O que que é as regiões celestiais de Efésios 1:3? Essa expressão aparece várias vezes aqui na carta de Efésios, para quem não sabe. Isso aqui não significa um lugar distante. Isso aqui se refere à esfera espiritual do governo de Deus. Então vamos lá. Em Efésios a gente vai ver o quê? Cristo está assentado nas regiões celestiais. O cristão está assentado com Cristo. A batalha espiritual ocorre nessa esfera. Paulo está mostrando que a vida cristã começa numa posição conquistada por Cristo Jesus. Então a sua vida cristã não acontece na derrota, não acontece no deserto, não acontece em problemas. A sua vida cristã, no ato que você recebe Jesus, dos efeitos do que ele fez, começa numa posição conquistada por Jesus, numa posição de vitória, porque você está em Cristo Jesus. Então, a sua vida cristã, no seu primeiro dia como cristão que recebeu Jesus, você já começa nessa posição de conquistada por Cristo Jesus. Não foi as suas obras, não foi a sua oração, não foi o seu jejum, não foi o quanto pessoas oraram por você, foi literalmente, você começa isso logo de cara nessa posição conquistada por Cristo. Somente por ele. E por ser conquistada por ele, você entende a dimensão da profundidade da graça de Deus que envolve a nossa vida, do tamanho da gratidão que a gente tem que olhar para ele e falar: Uau, quer dizer que quando eu estou em você, quando eu te recebi lá atrás, a minha vida já começou nessa posição de vitória conquistada por você. Eu simplesmente só. A única coisa que eu tive que fazer foi crer. Uau, é só isso mesmo, pai? Sim, é só isso, filho. Certeza, sim, absoluta. Você só tem que crer naquilo que eu fiz. E você já começou nessa posição. Agora você está descobrindo a posição que você está. Você está descobrindo a identidade que eu coloquei em você. Você está descobrindo que quando você perder a sua vida, que é a sua antiga vida, de fato, você vai encontrar essa nova vida que eu dei para você por meio do meu filho Jesus, que é o exemplo perfeito da humanidade que eu sempre quis. Então Jesus é a expressão exata da humanidade ou do filho ou da filha de Deus que ele sempre desejou. Então a gente olha para ele e fala: Uau, então quer dizer que eu não preciso jejuar? Não precisa, filho. Você recebe pela fé. Se você receber isso no seu coração pela fé, isso se tornar e você perceber que isso se tornou uma verdade em você, você vai perceber que a sua vida já começou a ser transformada e o norte da sua vida sou eu que defino, porque eu tenho coisas muito melhores para você. Enquanto você está olhando para um lado, eu estou olhando para cá. Olhe para mim aqui, descubra essas coisas, aprenda como essas coisas funcionam em mim. Deixa que eu te conduzo por esse caminho. Olhe para o que eu estou fazendo aqui e busque ser transformado por mim para que o Filho maduro, Cristo Jesus, possa se manifestar em você e esse Filho maduro em Cristo Jesus possa se manifestar através de você para alcançar outras pessoas, independente das áreas que elas estejam. Isso daí é estar em Cristo Jesus, quando a gente entende esse texto aqui de Efésio. Então a expressão em Cristo aqui está falando do quê? Essa expressão é a mais importante da carta de Efésios. Por quê? Apresenta que estamos nele, em Cristo, no amado, porque Deus não trata o homem separado de Cristo. Deus nunca vai olhar para a gente separado de Jesus, porque tudo é convergido em Cristo Jesus, para Cristo Jesus e por,
por causa de Cristo Jesus. Tudo é convergido nele. Então, quando ele olha para você ou para mim, ele não vê, por exemplo, o Fábio, ele vê Cristo no Fábio. Quando ele olha para fulano, ele vê Cristo no fulano. Quando ele olha para Beltrano, ele vê Cristo no fulano, no Beltrano. E assim por diante. Por quê? Cristo, ele passa a habitar dentro de você por meio do Espírito Santo que habita no nosso homem interior. Então ele não olha para a gente separado de Jesus. Ele olha para a gente em união com Cristo Jesus. Ele não vê mais o Fábio, ele vê Cristo no Fábio, ele vê Cristo através do Fábio. Agora o Fábio precisa mudar, transformar a mente dele e entender, pô, eu estou em Cristo Jesus. Fulano precisa transformar a mente dele. Ou eu estou em Cristo Jesus. A maneira de eu ver não é mais a maneira natural. A maneira que eu olho é como Cristo me vê. E se eu entendo de maneira prática e de maneira revelacional e de maneira com intimidade com Jesus, como Cristo me vê, a gente vai começar a olhar as pessoas como Cristo vê elas, porque a gente começa a se ver como Cristo nos vê. E isso vai ser muito bom para relacionamento com pessoas de maneira prática, de amizade, de amigos, com seu cônjuge e assim por diante, com quem você for fazer amizade. Isso é muito bom, porque você vai olhar para aquela pessoa não pelo erro que ela cometeu, não pelas pisadas de bola que ela cometeu, não pela vida bagunçada que ela possa estar no sentido natural de alma. Você vai olhar para ela e dizer: rapaz, Cristo está nela. Se ela ter essa consciência, a vida dela vai ser transformada de um instante, de algo muito precioso. Então, como eu estou vendo quem ela é em Cristo, ela não está vendo, qual que é o meu trabalho aqui? É amar o meu irmão, trazer o meu irmão para perto e falar: rapaz, Cristo tem isso para você. Eu vejo isso porque ele tem para mim também. A mesma vida que ele tem para você, ele tem para mim. Olha para isso aqui, ó. O que que você acha disso aqui? Vamos sentar aqui, vamos fazer junto isso aqui. Vamos fazer, entende? É dessa forma que a gente vai ver a manifestação de Cristo na Terra. É dessa forma que a gente vai ajudar pessoas a crescerem no conhecimento de Deus, seja presencial, seja por uma ligação, seja pelo WhatsApp, seja por um áudio, seja por um vídeo. É desta forma que a gente vai fazer, ajudar essas pessoas a literalmente assim enxergarem na perspectiva de Deus. Então, olha só, não existe filiação fora de Cristo, não existe adoção fora de Cristo, não existe redenção fora de Cristo, não existe herança fora de Cristo. Ou seja, tudo que a gente tem, até o ar que a gente respira, está em Cristo Jesus. Literalmente em Cristo Jesus. Por isso que Efésios 1:4 fala o seguinte: portanto, Deus nos escolheu nele, outra expressão nele, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para quê? Sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ou diante dele em amor. Algumas traduções podem colocar dessa forma. Escolhidos nele antes da fundação do mundo. Paulo não está dizendo que Deus escolheu pessoas de maneira isolada. Ele diz que ele escolheu nele. Perceba isso. Paulo diz que Deus escolheu nele. Nele quem? Cristo Jesus. Então ele define aonde ele escolheu as pessoas, aonde ele colocou as pessoas, aonde ele está apontando que ele está olhando para a vida daquela pessoa. Ele escolheu centralizar em Cristo. Então, antes de Adão existir, Abraão existir, Israel existir ou a igreja existir, já existia o quê? O propósito do Pai no Filho. Esse propósito do Pai no Filho já existia lá no tempo eterno, muito tempo antes de Adão, Abraão, igreja, Isaac, Israel e assim por diante. Esse propósito já existia nele e ele já se cumpriu isso em Cristo Jesus. Literalmente está cumprido. Então Jesus não foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano A, porque o que ele queria foi manifesto agora através de Jesus. Por isso que a gente vê o texto de Apocalipse que fala o seguinte: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, na mente de Deus, ele já viu o que ele queria, o apontamento que ele queria, como ele queria, antes mesmo do primeiro homem ser criado, ele chamado Adão. Ele já viu isso no tempo eterno. Então Deus literalmente já viu essas coisas. E quando a gente olha para a Escritura dessa forma, a gente vê o tamanho do amor que ele tem pela sua obra. Qual é a sua obra? Humanidade, pessoas.
Então, quando a gente vê o tamanho desse amor, a gente vai parar de tratar, por exemplo, ou pessoas ruins. A gente só trata muitas vezes as pessoas ruins porque a gente entra na carne. O que é entrar na carne? A gente fala, ah, eu saí do meu espírito. Não, você não tem como sair do teu espírito. Você agiu na carne porque você deixou aquele sentimento naquele momento te controlar. Não o que você saiu do seu espírito, porque você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você apenas deixou aquele sentimento da alma, naquele momento, aquela emoção da alma, de te controlar para você agir daquela forma. Então o culpado não é nem Deus e nem o diabo, e nem a pessoa que provocou aquilo, é tu mesmo que deixou aquilo te governar naquele momento. Então aqui a gente entende o quê? O culpado não são as pessoas, o culpado é deixar, é nós mesmos deixar essas emoções nos controlarem. Literalmente isso. E quando a gente entende que é nós mesmos que estamos deixando essa emoção, essa emoção negativa controlar, o que a gente faz? A gente volta para a palavra de Deus e fala o seguinte: rapaz, Deus me deu emoções novas. Eu não preciso deixar essa emoção ruim me controlar. Eu vou dizer para essa emoção, tristeza, fique alegre. Ah, mas eu não tô afim de dar risada. Comece a rir pela fé. O que que é começar a rir pela fé? Tu tá com a cara que é um funeral. Começa a rir pela fé. Ah, eu quero chorar. Não. Comece a rir. Faça algo diferente daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você normalmente fazia. Comece a agir de fato pela fé na sua vida cotidiana. Estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Todos nós, muitas vezes, vamos pisar na bola nisso e ninguém é culpado por isso. O único culpado que a gente pode dizer é nós mesmos, por muitas vezes esquecermos de praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nessa etapa cotidiana. Então, basicamente, isso você pode viver uma vida alegre, sim, mesmo que você possa estar passando por momentos difíceis. Você pode viver uma vida alegre, você pode manifestar a bênção de Deus. Por quê? Porque isso se trata da sua natureza em Cristo Jesus e não o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem, ou como elas te tratam. Não tem nada a ver com isso, porque o pilar do nosso relacionamento não é o que o outro fez pra gente, é o que Deus fez por nós. E ele fez por nós, é assim como fez pelo meu irmão. Então, quando eu defino esse pilar de relacionamento, literalmente, esse pilar acaba sendo a fundamentação da nossa vida para a maneira que a gente age com o nosso próximo. Amém? Então, graças a Deus, através dessa palavra. Graças a Deus que ele colocou Jesus na nossa vida antes mesmo da gente nascer. Olha só que legal. Qual que era o desejo dele? Sermos santos e irrepreensíveis. A gente já foi. Aqui está falando da escolha, a escolha que possui propósito, ou seja, muitos focam apenas da que a pessoa que foi escolhida, mas Paulo enfatiza para sermos, ou seja, a eleição ou aquilo que Deus fez produz uma transformação. O objetivo não é um livramento do juízo, é ser conforme a imagem do Filho. Que Filho? Cristo Jesus, como fala em Romanos capítulo 8. Predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então aqui a gente entende Romanos capítulo 8. A gente foi predestinado para ser a imagem de Jesus aqui na terra, ser um mini Cristo, uma manifestação, uma extensão de quem Deus é, uma extensão de quem Jesus é e se manifestou quando estava no corpo como estava como homem há mais de 2000 anos atrás. Agora a gente é um representante dele aqui nessa terra. E o representante dele não fala somente dele, tem relacionamento com ele. Então aqui é essencial a gente ter relacionamento com Jesus. É crucial a gente ter isso na nossa vida. Porque se a gente não tiver isso, a gente pode ser muito técnico na palavra de Deus. Isso é bom, tem o seu lugar de valor, mas isso não produz transformação. Isso não produz revelação. Isso não produz uma vida íntima com Jesus. O que produz uma vida íntima com Jesus é de fato a gente estar nele, se inclinar para ter essa relação com ele, parar de querer mudar o outro e falar: Senhor, eu tenho que desenvolver a minha salvação em você. Eu entendi isso porque Paulo fala isso para mim também. E se Paulo fala isso para mim também, são as suas palavras. Então vou parar de olhar para o outro, vou olhar para aquilo que o Senhor tem para mim, me desenvolver no Senhor, porque o Senhor deseja isso e eu quero isso. E não só quero isso, eu vou me inclinar para isso de verdadeiramente, para que eu seja uma bênção para o outro, para que a sua bênção se manifeste para o outro.
Não por causa de que se a pessoa me deve ou não deve alguma coisa, mas porque o Senhor ama aquela pessoa, e porque o Senhor ama aquela pessoa, o Senhor derramou esse mesmo amor para aquela pessoa, assim como derramou na minha vida. Então, quero manifestar esse amor independente do que aconteça. Então, galera, por hoje seria isso. Eu comecei um pouquinho mais cedo. Não sei que momento você vai ver essa mensagem. O intuito é literalmente é só, independente de quantas pessoas verem, isso para mim não importa. O que importa é que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a verdade do reino seja espalhada e que se uma pessoa assistir essa mensagem, ela possa encontrar lugar no coração dessa pessoa para que essa semente cresça e essa pessoa possa desfrutar daquilo que Deus tem para ela. Por isso que o intuito não é quantidade de pessoas, o intuito é abençoar pessoas com aquilo que temos. O que temos? Cristo Jesus. Amém? Então tenham uma noite excelente, um dia excelente, um almoço excelente. Não sei que momento você vai ver esse vídeo. Sejam abençoados em tudo que fizerem ou e na prática da palavra. Amém.